Olá pessoal, tudo beleza? Então vamos dar início à nossa mentoria e o primeiro módulo de hoje vai ser vela de comando, ok? Deixa eu anotar aqui. Velas de comando. Velas de comando. Ok, pessoal? Mas para nós entendermos o que são as velas de comando, a gente tem que conhecer as velas, correto? Então, nós aqui temos uma vela de compra, tá? A vela de compra, ela é representada pela vela verde, na qual a sua abertura, ela se encontra aqui, ó, no início, e o seu fechamento aqui, ok? Abertura e fechamento. E fechamento da vela, ok? E a vela vermelha, ela é representada pela cor vermelha, né? No caso, a venda, tá? Aqui, ó, é o seu fechamento e aqui é a sua abertura, tá? É ao contrário. Aqui é a abertura e aqui é o seu fechamento. Ok? Como é que isso funciona? Em determinado momento, vamos falar aqui sobre a vela de compra, tá, pessoal? Vamos falar sobre a vela de compra. Então, em determinado momento, essa vela aqui, ela abriu aqui, a venda tentou empurrar ela para baixo, porém os compradores vieram com toda a força, jogaram ela lá para cima e a venda novamente tentou burlar, né, e jogando para baixo. Então ela ficou exatamente assim, ok, pessoal? E a venda é ao contrário, a sua abertura é aqui na parte superior. Ela em um momento a compra tentou injetar, né, no caso a oferta, e a venda ganhou força até um determinado momento, porém a compra foi lá mais uma vez e tentou jogar para cima. Ficou exatamente assim, ok? Abertura da compra fica aqui, né? E a abertura da venda é aqui. E o fechamento da vela verde é aqui, e o fechamento da vela vermelha é aqui. Sabendo disso, vamos também frisar e falar sobre os lotes, tá? O lote, vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Existe vários tipos de lote. Existe lote com 2 velas, existe lote com mais de 2 velas, 3 velas, 4 velas, 5 velas, ok? Existem vários lotes. Aqui temos o lote da compra, pessoal, ok? Em determinado momento, também temos aqui, ó, peraí, uma velinha vermelha aqui, tá? Esse aqui é um lote também. Ah, mas André, só tem uma vela. Também é um lote, tá? Só que ela é um lote isolado, tá bom? Aqui temos, né, um lote de compra, 2 lotes de compra e um lote de venda, ok? Da mesma forma, os vendedores, pessoal, pode ser 1 lote, 2 lotes ou até mais de 3, 4, infinitos lotes. O que vai diferenciar a separação de um lote para o outro vão ser o quê? As velas de comando, tá? Vão ser as velas de comando, tá bom? Aqui pode ter, ó, nessa pernada de baixa, pode ter uma velinha verde, tá? Ela vai ser um lote também, um lote isolado dentro de uma pernada de baixa, ok? Onde o pessoal costuma dizer que é uma vela de descanso, tá ok, pessoal? O que vai diferenciar são os comandos e a gente vai aprender
né, a identificar os comandos. O que são os comandos? Deixa eu fazer o comando primeiro da vela verde, ok? Temos aqui o comando, temos essa aqui e temos essa forma aqui, tá ok? Esse comando aqui, ele é um comando apenas um comando, tá? Deixa eu escrever aqui, comando. Tá? Ele inicia um preço, ok? Ele inicia um preço, tá? E esse comando, ele fecha um preço, porém ele tem um segredinho, tá? Ele tem um segredinho, porque ele pode ser um preço fechado, porém também ele pode agir como um preço aberto, ok, pessoal? Esse lote também ele fecha, tá? Ele fecha e abre, tá? Mas esse aqui também temos um segredinho. E este aqui também é um comando. Mas qual é o nome desse aqui do meio primeiro? Vamos nomear ele? É um comando de final de taxa, tá? Um comando de final de taxa. E esse aqui é um comando de região. Tem gente que fala que é um comando expirado, né? Mas é um comando de região, ok, pessoal? A diferença é que a abertura desse comando aqui, ele é sem, né, a presença dos vendedores. E já aqui, onde não há presença dos vendedores, é no seu final, tá? No seu fechamento. E aqui, ambos os lados. Aonde é que eu marquei? É onde é a presença da força de cada comando. A presença da força maior desse comando está aqui, ok? A força maior desse comando de final de taxa é aqui, tá? E aqui é ambos os lados. Da mesma forma, funciona com a vela da cor vermelha, tá? Nós temos aqui o comando aqui, tá bom? Da cor vermelha. Vamos fazer agora aqui da cor vermelha, ok? No caso aqui, tá? A abertura, né, da cor vermelha é sempre na parte superior, ok? E o fechamento é aqui, ó, tá? E aqui ambos os lados têm a injeção da força. Qual o nome deste comando aqui? É o mesmo desse aqui, ó, comando que inicia o preço, é um comando, tá? Vou botar aqui, ó, comando. E esse aqui é um comando de final de taxa única. É um comando de final de taxa, tá? E esse aqui é um comando de região. É um comando de região. São essas velas que vão definir, né, o andamento do gráfico, para onde o gráfico vai, onde ele inicia e fecha um preço, né? Esses comandos, eles são muito importantes, tá? Frisando que o comando, ele pode ter um corpo pequeno, tá bom? Deixa eu explicar aqui também, ó. Pode ter um corpinho pequenininho e um pavio enorme na sua, né, no seu fechamento, tá? No caso, esse aqui é esse comando, tá bom? Pode ser assim, tá? Opa, pera aí, deixa eu voltar. Tanto. Pode ser assim, tá bom? Pequenininho, tá? Da mesma forma, ele funciona, tá bom? Para a venda também, tá? Da mesma forma. Não importa o tamanho do corpo, tá? Pode ser um corpo pequenininho e um pavio bem expressivo, tá bom? Ele só tem que estar careca na sua abertura. Ele não pode ter um paviozinho assim não, ó, pequititinho aqui, ó, tipo aqui, uma minhoquinha, tá? Não pode ter. Aí não é comando, ele precisa terminar sem pavio. Ele precisa terminar sem pavio, ok? Sabendo disso, vamos dar continuidade, tá bom? Vamos supor que nós temos
né, uma vontade de comprar, vamos lá, comprar uma TV. Vou botar aqui, uma TV. Espera aí, deixa eu botar de letra um pouquinho maior, uma TV, tá? Temos aqui uma vontade louca de comprar uma televisão, uma TV, ok? E a TV, ela custa um determinado valor. Espera aí, deixa eu botar aqui. Ela custa um determinado valor, tá? Temos aqui um determinado valor, que é o valor da televisão, ok? Então, aí existe a negociação, tá aqui a negociação, tá bom? A negociação, ó. Enquanto isso, estamos negociando o quê? Uma televisão. Aí, de repente, né, vem o abatimento da televisão. Ainda estamos falando do quê? Da televisão. Por quê? Porque ainda está aberto, não teve fechamento, tá? Apesar que aqui, né, nessa estrutura aqui, isso se chama uma estrutura, ele também fecha um preço, tá? Ele fecha um preço, porém, ele é um lote que ele fecha, mantendo ainda, né, a mercadoria em andamento, por exemplo, tá? Deixa eu tentar aqui explicar melhor. Aqui, ó, estamos falando ainda da televisão, tá? Porém, temos aqui uma contraproposta, tá bom? Mas ainda estamos falando da televisão. Só vai terminar de falar da televisão se aparecer ou um comando inspirado, ou um próximo comando normal, ou um comando de final de taxa única. Aí, aqui, nós terminamos de falar da televisão. Terminamos de falar da televisão. Aí, de repente, aparece um micro-ondas. Espera aí. A pessoa fica interessada. Não vou mais comprar a televisão não, porque eu tô achando que a televisão tá muito caro, porque tá tendo aqui uma pernada aqui, ó. Tá tendo uma pernada aqui de alta. A televisão tá muito cara, né? Vamos falar, então, agora, né, de um outro produto que eu fiquei interessado na mesma loja, né? É um produto do quê? É um produto, né, que é um micro-ondas, né, um lava-louça, não sei, vamos falar que é um micro-ondas, tá? O micro-ondas tá em determinado valor e a pessoa que está comprando o micro-ondas consegue pechinchar o micro-ondas e tá pechinchando o micro-ondas. Porém, chega um momento que o vendedor, ele quer injetar preço no micro-ondas, tá? Ele quer injetar o preço no micro-ondas, tá entendendo? Quer injetar o preço no micro-ondas. O micro-ondas ainda está falando sobre o quê? Sobre o micro-ondas. Mesmo pechinchando, aqui houve a presença do comprador, a presença do cara que está querendo ganhar o dinheiro maior do micro-ondas, ou seja, está querendo, né, aumentar esse valor, aumentar o preço do micro-ondas, né? Aí o que acontece? Aí novamente a pessoa que está comprando vai lá e pechincha o micro-ondas até um determinado momento que pronto, acabou, tá? Acabou, não estamos mais falando do micro-ondas, tá? Ou termina assim, tá bom? Ou pode terminar assim, ou pode terminar assim, ok, pessoal? Moral da história, o que vai fechar uma oferta sempre vai ser as velas de comando, ou comando de final de taxa, ou comando de região. Eles que vão, né, estar fazendo com que o preço ande, né, ou não, ok? Vamos lá, pessoal. Deu para entender? Vou explicar novamente, ó. Temos aqui, ó, uma geladeira, tá? Temos uma geladeira. Aqui ainda tá falando da geladeira, ok? Tá falando da geladeira, tá? Tá falando da geladeira. Ainda tá falando da geladeira? Tá falando da geladeira. Tá falando da geladeira? Ainda tá falando da geladeira. Ainda dá para operar aqui qual o preço, qual o produto, a geladeira. Ainda tá falando da geladeira? Sim, ainda tá falando da geladeira. Aí, de repente, aparece um comando aqui. Apareceu um comando, tá? Daqui para cá, a gente falou a respeito da geladeira. E aqui já é um novo preço, porque ele começa aqui, certo? Se ele começou um novo preço aqui, e aqui falou da geladeira, deixa eu botar aqui, escrever.
Olha lá, geladeira. Aqui já está falando do fogão, ok? Aqui já está falando de um outro produto, tá? Como é que a gente opera isso daqui? As marcações, ela é sempre feita, tá bom? Aqui, ó, sempre feita, tá vendo aqui, ó? Nos inícios, no caso, na abertura ou no fechamento, tá entendendo? É na abertura ou no fechamento. Em um determinado momento, se essa vela aqui, ela é um comando, tá? Aqui é um novo preço. O que esse comando ele faz de importante? Ele bloqueia todas as intenções dos vendedores aqui, tá? Eles bloqueiam. Ou seja, aqui só temos intenção de comprar. A partir daqui temos a intenção só de comprar. Não temos liquidez da venda, não temos vendedores aqui, só compradores, ok? Para termos um vendedor aqui, essa vela ela precisa acontecer isso aqui, ó. Precisa vir, tocar, tá vendo aqui embaixo aqui, subir. Aqui ele desbloqueou, ok? Desbloqueou. Desbloqueou o quê? Desbloqueou essa demanda aqui e esse aqui. Agora nós temos o quê? Temos a proposta de estar negociando tanto a geladeira quanto o fogão, ok, pessoal? Enquanto não passar daqui, enquanto não passar deste comando que bloqueia a liquidez da venda, a gente só tem que conversar sobre o fogão e só temos só operação compradora aqui, ok, pessoal? É exatamente assim que o gráfico faz, né? Ou seja, as velas de comando são um novo produto que o gráfico está trabalhando. E a partir do momento que surge outro comando, né, é um novo produto, é um novo preço. Ok, pessoal? E aqui nas partes de baixo são as liquidez, tá? Isso a gente vai falar em na outro módulo, tá? Então podemos ver que o comando ele surge um novo preço. E agora vamos contar quantas liquidez temos aqui, ó. Ok? Vamos lá. Quantas liquidez eu tenho aqui? Eu tenho uma liquidez e tenho duas liquidez, tá? E eles só são liquidez porque essa vela, ela desbloqueou, tá? Este comando, ok? Eu vou explicar novamente. Espera aí que você vai entender, tá bom, pessoal? Espera aí, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui venda, tá bom? Tem aqui a venda, ok? Aí eu tenho uma velinha aqui de compra, preste atenção. Tenho mais uma vela de venda, tá bom? Tenho uma vela aqui de compra, mais uma de compra e tenho uma vela que fechou o preço, ok? Então, vamos prestar atenção aqui agora. Preste atenção. Essa vela aqui, ela foi bloqueada, certo? Ela bloqueou todas as liquidez. Eu tenho liquidez de venda só aqui, tá? Porque essa aqui, ó, já foi coberta por essa vela. Eu tenho essa liquidez aqui para ela alcançar. Essa aqui já teve, aqui ó, já foi alcançada, essa também e essa também. Eu tenho essa liquidez aqui para o gráfico vir buscar, tá bom? Para o gráfico vir buscar, tá? Porém, o que aconteceu aqui? Nós temos essa vela aqui, que é um comando que ele bloqueou toda a liquidez de venda passada, tá bom? Passado do gráfico. Para ela desbloquear, para que a venda ela venha alcançar esse nível, precisa-se que uma vela ela venha ultrapassar pelo menos ou com o corpo ou apenas com o pavio. Aqui desbloqueou, tá? Aqui desbloqueou, rompeu ela. Ou seja, se rompeu e deixou aqui, ó, deixou aqui um novo, né? Um novo registro de venda.
a gente vai esperar o quê? A vela vir, romper esse registro, né? Fazendo o quê? Uma nova baixa, tá? Sabendo que rompeu esse registro, rompeu esse comando que desbloqueou essa venda, e aqui temos preço para buscar, o que a gente vai esperar? Que a vela ela suba e venha buscar aquele alvo aqui, ó. Esse alvo aqui, tá? No caso, esse alvo aqui, ó. Ok? Mas ela não pode expirar, ela tem que fazer sempre uma nova baixa, ó. Sempre uma nova baixa. Tá bom? Fez uma nova baixa aqui, a gente tem como é que fala? Tem a possibilidade de uma vela vir buscar aqui? Tem. Então, a gente espera ela vir buscar. Ó, rematou. Rematou, tá vendo? Então, o comando, ele é muito importante, tá? O comando, ele é muito importante dentro de um preço. E o comando inspirado? Como é que o comando inspirado, ele funciona, pessoal? O comando inspirado, tem gente que opera dessa forma aqui, ó. Faz a marcação aqui no topo, ok? Faz a marcação no topo, no fundo e mais ou menos nos 50% do preço, ok? Se no futuro a vela vir e descer, tocar aqui e entrar com o corpo, o que a gente espera? E aqui tem que ter um lote aqui de compra, tá? Temos que ter um lote de compra aqui atrás, tá bom? A gente espera o quê? Essa próxima vela, ela vir, subir e deixar uma rejeição. Aonde? No corpo da vela lá atrás, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Fez uma rejeição. Esse pavio, ele funciona como rejeição. Temos leitura para quê? Para venda. A próxima vela, ela tende a vender, ok? Tende a vender, tá? Apesar que a força dessa vela aqui, ela é concentrada para compra, tá bom? Para isso, o que a gente deve esperar? A gente deve esperar que essa vela, ela venha, toque aqui, tá vendo? Trave. Oh, meu Deus, já com a vela com a cor contrária, desculpa, pessoal. Vem aqui, trave. Então, a gente espera essa vela, ela vir, travar. Temos leitura para quê? Para compra, ok? Para compra, ok, pessoal? E se, por acaso, deixa eu aumentar essa linha. Espera aí, deixa eu botar branquinha. Espera aí. Se por acaso ela romper, né? Veio aqui, subiu, ela veio e rompeu. Rompeu. A Andréia rompeu. Vai esperar ela vir e travar aqui, ó. Vai vir, né? A gente vai sempre priorizar a compra. Travou ou tocou. Pode travar com o corpo, tá? Ou com o pavio, tá bom? Travou. Tá vendo? Travou. Temos leitura para quê? Para reversão, para compra. Ok? Temos leitura para compra. Entrou. Temos leitura para continuação do movimento, tá? Temos leitura para continuar. Se aqui vir mais uma vez a venda, travar aqui, nós temos leitura o quê? Para compra. Espera aí. Ela pode fazer isso aqui também, ó. Fazer uma velinha miudinha aqui, ó. Tá vendo? Temos leitura para compra. Entendeu, pessoal? Essa é assim que operamos o comando de região, tá? Aqui a gente vai priorizar a compra, nunca a venda, tá bom? Porque estamos dentro de uma vela de força, um comando de região, tá? Onde comanda aqui é os compradores, tá bom? Mas para isso precisa travar, tocar nas nossas marcações que a gente está fazendo as nossas operações, ok?
E na venda, como é que é o comando de região na venda? É a mesma coisa, tá? A gente marca aqui e os 50%, ok? Marca aqui e marca os 50%, tá? Se a vela futuramente aqui, se a vela futuramente ela vir, opa, cadê? Se a vela futuramente ela vir, entrar, entrou, mas não tocou, tá vendo? Aí a próxima vir e travar aqui, você tem leitura para quê? Para venda. Só que aqui seria muito fraco, por quê? Eu esperaria ela romper, ok? Esperaria ela romper, deixar uma pressão de venda para pegar uma continuação, tá? Vamos lá, que aqui tá vindo aqui a venda, ok? Tá vindo a venda. Tocou, tá dentro do comando de região, tem leitura para continuação. Mas primeiro, ela tem que fazer a continuação. Se não fizer a continuação, não pegue. Por quê? Porque se você for operar isso aqui, aí de repente vem uma venda aqui pequenininha e não faz uma continuação, isso daqui é pressão de compra. Ela pode muito bem fazer isso aqui, ó, e jogar o preço lá para cima, tá? O comando de região ele é muito forte. Você tem que priorizar sempre a compra ou a venda, ok? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma operação aqui com vocês aqui, ó. Tem aqui uma vela de compra. Uma compra. De repente vem aqui uma venda, tá? E faz aqui um finalzinho de taxa, tá bom? A marcação desse final de taxa, a gente marcamos aqui, ó. A gente marca ele aqui, ok? Como é que a gente opera isso aqui? Quando a vela, ela for, né? Determinado momento, ela romper, ela precisa romper, tá? Rompeu, ó, rompeu, confirmou o rompimento. A próxima, nós temos entrada para venda, tá? Temos entrada para venda. Andréia, e aí, existe padrão de continuidade? Sim, aqui também existe padrão de continuidade. Você pode pegar uma venda nessa vela aqui, tá? Mas como seria feito o padrão de continuidade com essa vela? Aqui, tá vendo aqui, ó? A taxa. Espera aí. Aqui, ó. Preste atenção. Tá? A taxa para estar pegando a venda seria aqui, ó. Opa. Seria aqui, ó. Tá? Por quê? Preste atenção. Rompeu o comando, ó, rompeu essa vela aqui, rompeu o comando e deixou um padrão de continuidade. Pavio em cima, pavio embaixo, pavio em cima, pavio embaixo. Tá vendo? E vai ficar melhor ainda se tiver aqui, ó. Peraí. Um lote, peraí. O lote de venda. Vai ficar melhor ainda, porque ela conectou. Ah, meu pai. Ela conectou a esse lote aqui. Fez o padrão de continuidade. A taxa que você tem que pegar para salvar a sua operação é aqui. Por que aqui, Andréia? Aqui é um limite, entendeu? E a nova posição. Porque se iniciou aqui uma vela e aqui fez o primeiro registro de compra, aqui é uma nova posição. Pega a operação de put aqui, ó, nessa taxazinha aqui. Aqui teria duas operações, teria uma e duas operações, tá bom?
Mas esse daí vai ficar mais para frente, porque esse daí é um módulo mais avançado e esse módulo que a gente está falando é só sobre o comando, ok? Vamos lá. Temos aqui, ó, uma vela aqui. Aí de repente veio a compra, ok? Fechou o preço. Qual é a marcação que a gente faz aqui? A marcação, ela fica sendo aqui, ó, ok? A gente espera no futuro essa vela ela ser rompida, ok? Ela confirmar o rompimento, confirmando o rompimento, tá? A gente pode pegar uma venda aqui também. Também funciona dessa forma, tá? Pegando vendinha num comando de compra. E para pegar continuidade, como é que a gente faz? Espera aí. Pegar continuidade seria exatamente isso aqui, tá? A gente espera, ele vai romper, ó. Ele vai romper. Presta atenção, rompeu. Tá? Rompeu, não rompeu? Você tem que esperar o retorno. Retornou, tá vendo? Retornou. Confirmou o retorno, tá? Dá para pegar o quê? Uma compra. Dá para pegar uma compra. Andréia, daria para operar padrão de continuidade? Sim. Sim, daria para pegar padrão de continuidade, sim. A taxa seria onde? A taxa seria aqui, ó. Nessa marcação, tá? Por quê? Ele rompeu, presta atenção. Ele rompeu, tá? Rompeu e retornou pro lote. Ele retornou fazendo o padrão de continuidade, tá? Entrada aqui na ponta desse pavio para cal, para compra. Aqui então teríamos o que? Duas operações, tá bom? Teríamos duas operações aqui, tanto aqui como aqui, tá? Nós teríamos duas operações. Espera aí. A gente também tem, pessoal, né? Esse tipo de comando assim, ó. Um que abre e o outro que fecha, tá? Um que abre e o outro que fecha. A marcação dele seria aqui no meio, ó. Ok? Temos duas operações. Tocou aqui, comprou. Tocou aqui, vendeu, tá? Essa marcação se chama taxa dividida, ok, pessoal? Se chama taxa dividida, tá bom? A mesma forma da vela vermelha, porém isso aí vai ficar para uma outra aula, ok? Deixa eu ver se eu tô aqui, mostrar para vocês no gráfico agora o que eu tô falando. Aqui, pessoal, estamos aqui dentro do gráfico, tá? Vamos identificar aqui dentro do gráfico quais são. Aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Temos um comando aqui, ó. Comando, tá vendo? Temos aqui outro comando, tá? Comando de baixo aqui, ó. Comando. Final de taxa única, tá? Comando inspirado, tá? Comando de região, o pessoal fala, ok? Aqui, ó. Comando de região, tá vendo? Vamos lá, vamos traçar aqui, ó. Presta atenção, ó. Comando de região. Comando aqui. Comando, tá vendo? Comando. Aqui, ó. Preste atenção aqui. Temos esse comando que iniciou um lote. Esse comando aqui, ele rompeu, tá vendo? Aqui tocou, tá?
tocou. Chegou a tocar ou não tocou? Não tocou. Esse travou, ó, travou. Tá vendo? Travou. Venda, viu? Dentro da onde? Do comando. Tá vendo? Por que que não vendeu aqui? Porque essa vela não tocou. Essa tocou. Ainda fez uma rejeição. Olha o paviozinho pequenininho aqui rejeitando. Ou seja, ela rejeitou e venda. Tá vendo? Mais lá pra baixo. Vamos ver esse comando aqui, ó. Ó. Travou. Compra. Tá vendo? Tá vendo? Rompeu. Tocou. Tá vendo aqui, ó? Venda. Aqui, ó. Nesse paviozinho aqui, ó. Bem aqui. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver mais pra trás. Se tem alguma coisa aqui. Ó. Presta atenção. Rompeu. Tá vendo? Tocou. Tá vendo? Subiu. Essa mesma vela. Rompeu. Deu continuidade. Não teve toque aqui. O toque foi acontecer aqui. Tá vendo? Essa velinha aqui, ó. Seria um loss. Tá? Mas por que que seria um loss? Porque ela, ó, travou. Deveria vender. Mas, ó, fez aqui, ó. A dupla posição aqui, ó. Tá vendo? Isso aí tu vai aprender depois, tá? Porque a gente não pode pegar uma coisa isolada, tá? O comando isolado e operar ele isolado não, porque tem que ter um contexto para operar ele, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tentar pegar uma operação aqui usando o comando, tá? Deixa eu diminuir aqui a minha mão. Deixa eu identificar. Aqui, eu acabei de identificar aqui, ó. Um comando junto com a vela expirada. Olha, ele está rompendo. Ou não vai romper? Vamos ver. Rompeu. Espera tocar. Vou pegar aqui uma venda. Temos esse comando aqui de venda, tá? Vamos lá. Não teve conexão do comando de venda, vamos lá. Vamos ver.
pegar uma entrada aqui, subir, pega umas 2 taxas, hein? Ó. Uma aqui. Ah, foi pro mesmo lugar. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Pagou. Deixa eu mostrar o porquê eu peguei essa operação, tá? Temos esse comando aqui, tá bom? Essa vela aqui, ela entrou, entendeu? Para a zona deste comando, se conectando nessa vela aqui, tá vendo? Conectou. Essa aqui, ó, ela deu o padrão de continuidade, porque fez pavio em cima, pavio embaixo, pavio em cima, pavio embaixo, venda, tá? Baseando neste comando, ele rompeu, tá vendo? Não retornou para cá para cima, se manteve aqui abaixo, se conectando aqui nesse lote, entendeu? Aqui eu vou pegar aqui uma compra aqui. Ah, eu achei que era uma exaustão. Não era uma exaustão.